Olá, bem-vindo ao Notícias em Destaque dessa segunda-feira, hoje, dia 17 de maio. A gente começa com essas imagens vindas do Oriente Médio, que mostra uma ofensiva, de Israel à Palestina, em decorrência de ataques sofridos pelo país no último sábado, com ataques de foguetes. A gente vai acompanhar essas imagens aqui, disponíveis pelo canal Euronews, que mostra ali os bombardeios trocados por Israel em revide ao ataque sofrido no último sábado, um ataque de foguetes. Seria uma quantidade de 2.000 foguetes que foram atirados contra Israel. Israel bombardeou a cidade de Jerusalém Oriental, fazendo vítimas também, Então a gente tem essa situação de conflito que volta, após alguns anos, volta a preocupar aí, o local, a faixa de Gaza, que é um local de onde o conflito é muito acentuado, entre duas religiões, entre dois povos, mas segundo Israel, o revide é contra grupos terroristas. E uma dessas ações, culminou com um ataque a um prédio onde estava localizado uma central de correspondentes de imprensa internacional de dois grupos, Associated Press e também a Al Jazeera, a emissora de notícias árabes. Segundo Israel, eles fizeram um aviso para que as pessoas saíssem de lá, e realmente as pessoas saíram a tempo deste local, mas ocorreu que o local foi totalmente destruído. Segundo Israel, esse local abrigava também grupos de inteligência do grupo terrorista Hamas. Esse local de conflito, na faixa de Gaza, é um local com mais de 2 milhões de pessoas, onde pelo menos 12 mil delas estariam entre o fogo cruzado diretamente, o que teria provocado e chamado a atenção da ONU também, uma preocupação mundial em relação a esse assunto. E aí você tem, depois de um longo período de negociação entre Israel e a Palestina, o povo palestino, ocorre novamente essa questão relacionada aos conflitos locais na faixa de Gaza. Eu tenho até uma imagem aqui para você da faixa de Gaza, que é o local onde estão mais acentuados os conflitos locais, Aqui a gente tem Jerusalém, fica exatamente nessa região aqui, onde uma cidade é dividida entre dois povos. Então a situação está tensa por lá, tem muita tensão no ar, principalmente porque depois de um longo período, Israel volta a atacar contra a ação de grupos terroristas no local. Agora a gente vai falar sobre um outro assunto, dessa vez aqui no Brasil, porque o país está próximo de bater 40 milhões de vacinados. Desses 40 milhões de vacinados contra a Covid-19, pelo menos 17 milhões receberam as 2 doses da vacina. Então nós estamos com 38,5 milhões de pessoas que receberam as doses da vacina e praticamente metade delas receberam as 2 doses da vacina contra a Covid. O Brasil ainda está um pouco longe aqui no número de vacinados, Nós temos aqui a China, que ultrapassou os Estados Unidos, nós temos os Estados Unidos em segundo, Índia em terceiro, Reino Unido em quarto, e nós estamos com 52,8 milhões de doses aplicadas. Ou seja, essas 52,8 milhões de doses aplicadas foram em 38,5 milhões de pessoas, sendo que metade delas recebeu as 2 doses. O que ocorre é que existe a falta de vacinas no país, E aí eu coloco para você aqui uma imagem do Cristo Redentor, lá do Rio de Janeiro. O que Cristo Redentor tem a ver com a vacinação? O local recebeu uma iluminação diferenciada
para incentivar a vacinação. O estado do Rio de Janeiro, né, quer vacinar praticamente toda a população, à exceção de grupos que possam correr riscos, como o de mulheres grávidas, que não estão sendo vacinadas lá no Rio de Janeiro. Tá? Aí nós temos outros exemplos, lá na Bahia, durante um viradão cultural, foram vacinadas 50 mil pessoas, né? Ação interessante aí durante essa ação cultural. Aqui em Minas Gerais, a escassez de doses estava preocupando, mas Minas recebeu uma grande quantidade de novas doses da vacina e vai poder vacinar mais pessoas com a segunda dose da Coronavac. O estado já recebeu 8.919.000 doses das duas vacinas, né? Sendo que a maioria delas são vacinas da Coronavac, né? Que é aquela que tem um intervalo menor de tempo, né? O ideal é 14 dias entre uma dose e outra. Só que aqui em Minas, com a escassez de doses, está ocorrendo um prazo maior. Mas, segundo os especialistas, não pode passar aí dos 30 dias, né? Então, quem recebeu a primeira dose está recebendo agora, né? A segunda dose da vacina contra o coronavírus. Agora a gente muda de assunto para os destaques dos portais de notícias. A gente começa primeiramente com essa notícia triste, né? A atriz Eva Vilma, que morreu aos 87 anos na noite de sábado, né? A atriz consagrada da televisão, do teleteatro brasileiro. Eva Vilma começou a carreira nos anos 50. Ela logo de cara já fez participações naqueles teleteatros, né? Na TV Tupi e também na Record, né? A antiga TV Record. Depois ela passou pela TV Excelsior, foi um canal muito popular na década de 70, lá do Rio de Janeiro e também em São Paulo. E depois ela passou para a TV Globo, né? Onde viveu aí diversos personagens, né? Eva Vilma também tem um histórico na carreira muito importante, quando ela viveu a Ruth e Raquel na primeira versão de Mulheres de Areia, que aconteceu na TV Tupi. Foi televisionada pela TV Tupi. Depois, né, anos depois, veio Mulheres de Areia na TV Globo, interpretada pela Glória Pires. Mas antes foi a querida Eva Vilma. Eva Vilma também, que viveu recentemente uma personagem muito caricata, né? Que foi a altiva da novela A Indonada, que misturava o português com a língua inglesa e divertia bastante as pessoas na trama. Na vida real, ela descobriu recentemente um câncer de ovário. Eva Vilma estava internada desde o início de abril no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, né? E ela descobriu esse câncer, começou a tratar, mas infelizmente perdeu a vida aí na luta contra essa doença, né? E anos depois, né, ela descobriu existir. Por isso é importante também chamar a atenção para você realizar aqueles exames preventivos, né? Para identificar algum tipo de doença pré-existente que você tenha. Eva Vilma, então, morreu no último sábado, né? Ela que foi casada também com o ator Carlos Zara, né? Que faleceu há alguns anos atrás. E na manhã deste domingo, Bruno Covas, prefeito de São Paulo, né? Faleceu em decorrência de um câncer, né? Que havia dado uma trégua. Ele descobriu esse câncer em 2019, esse câncer havia dado uma trégua na vida dele, e de repente ele descobriu que, né, novas infecções, novos nódulos em decorrência desse câncer, que ele descobriu em 2019 através de uma infecção de pele chamada erisipela, né? E através dessa infecção ele descobriu, né, os tumores. E começou a fazer tratamento, uma saga, né, muito difícil, e chegou a ter uma trégua. Esse ano novamente ele foi internado no início de maio, né, após passar por uma melhora. Ele foi internado no dia 2 de maio e no dia 14 de maio, sexta-feira, voltou
o seu quadro clínico a piorar e com isso, né, ele veio a falecer na manhã deste domingo aos 41 anos de idade. Bruno Covas era neto do ex-governador de São Paulo, Mário Covas, né, que também morreu de câncer em 2001. Então pode ser que exista um fator genético, né, nessa questão. Ele deixou o filho de 15 anos, Thomas Covas Lopes, né? E o garoto Thomas Covas Lopes, de 15 anos, né, estava sempre ao lado do pai nesses últimos momentos, né? Ele que era filho do pai, que era separado após 10 anos de casamento, ele acompanhou o pai nos momentos mais difíceis, né, de ida e vinda para o hospital. Bruno Covas foi acompanhado por toda uma equipe médica lá do hospital onde ele estava e, infelizmente, aí não reagiu, né, suficiente para se curar da doença. O corpo do prefeito, licenciado de São Paulo, né, Bruno Covas, saiu de São Paulo, passou por um cortejo até chegar em Santos, né, que era o seu reduto eleitoral, né, e onde ele tinha fortes laços também, e lá ele foi enterrado no cemitério do Paquetá. Agora a gente traz outros destaques dos jornais. A gente foi surpreendido na noite de ontem com a morte do cantor Kevin, né? Famosos lamentam morte do MC Kevin, sempre fui e serei fã. Morre MC Kevin aos 23 anos ao cair de varanda do hotel no Rio. MC Kevin cai no hotel do Rio de Janeiro e o estado de saúde é muito grave. No meio da noite ontem, por volta das 9, 9h30, chegou essa notícia, né, de que ele tinha caído de um 11º andar de um prédio no Rio de Janeiro. Essa notícia já assim, deixou todo mundo apreensivo, né? E depois veio a questão do seu falecimento logo em seguida. O cantor de 23 anos, né, estava numa viagem para o Rio de Janeiro, estava internado neste hotel, né, e teria caído do 11º andar. Aí não se sabe em que condições ele teria caído. Vídeos que circulam na internet falam que ele tentou passar de um lado para o outro, mas essa informação ainda não foi confirmada, né? E a gente segue apurando a triste morte, né, dessa pessoa de 23 anos, o cantor Kevin, MC Kevin, que teria caído desse local. Ele foi socorrido imediatamente, mas não teria resistido, né, ao impacto dessa queda do 11º andar, né, a altura muito grande, e mais uma perda aí nesta semana. Aqui na região, agora vamos falar dos destaques aqui de Minas. A gente tem capa do jornal O Tempo, né, mais uma vez aqui, a atriz Eva Vilma fez história, ela que interpretou, né, a Ruth e a Raquel. Nós temos a manchete chamando a atenção: desemprego e Covid deixam animais sem lar. Belo Horizonte registrou no ano passado 91,2% mais abandonos de animais. Olha só que triste. A gente vê passando aí por cidades, né, da nossa região também, muito abandono de animais, né? Muitas cidades já contam com cuidados, né, associações para cuidar dos animais, e a gente vê, né, essa triste realidade aí. Em Belo Horizonte, então, aumentou substancialmente, né, o abandono de animais. A gente tem agora outro destaque aqui, o esporte, né, do jogo aí entre o Atlético e o América, que saiu empatado, né? Eles vão ter um outro jogo no sábado, dono da taça só sai no próximo sábado. É o jogo aí decisivo no Campeonato Mineiro. Então vamos aguardar aí os desdobramentos deste jogão, né, que mexe com a torcida mineira. Bacana. Agora eu trago para você a previsão do tempo. Essa semana vai ser relativamente mais quente, né, do que a semana passada, e eu tenho
as temperaturas aqui de Minas, Belo Horizonte, o tempo vai ficar nublado, mínimas de 13, máximas de 14 graus. Mínimas de 13 a 14 graus e máximas de 26 a 27 graus. Na quarta-feira, tempo aberto em Belo Horizonte. E eu vou mandar um alô agora também para o Vale do Aço, que está nos acompanhando aqui pelo Instagram, né? Eu espero que em breve no YouTube também. Por lá, a gente tem, em Ipatinga, a gente tem mínimas de 16 graus e máximas de 27 a 29 graus. Seguindo a tendência de Belo Horizonte, a temperatura fica aberta e aumenta na quarta-feira, tempo aberto. De hoje até amanhã, tempo nublado aí na região do Vale do Aço. Aqui em Governador Valadares também, tempo nublado nesta segunda, terça. No fim da semana é que vai dar uma virada, mas grande parte da semana vai ser nublado, parcialmente nublado. Mínimas entre 16 e 17 graus, máximas de 29 a 31 graus. Na quarta-feira, lá em Ipatinga, vai ficar tempo aberto. Aqui não, porque vai continuar nublado até o fim da semana, tá bom? Agora a gente traz outro destaque aqui local de Governador Valadares, para a gente finalizar. A volta às aulas nas instituições municipais de ensino deve ocorrer a partir de 31 de maio. Essa volta às aulas estava sendo aguardada, porém havia sido suspensa várias vezes, né? Visto que o ensino remoto continua na cidade, mas algumas instituições já oferecem, né, segurança suficiente para esse retorno. Nas instituições privadas, desde o dia 13 de maio, já estava sendo possível a volta às aulas, inclusive a maioria delas, principalmente as escolas infantis, né, e colegiais, já retornaram com as aulas aqui na cidade, né? Então agora foi autorizada a volta às aulas no dia 31 de maio na rede municipal de ensino. Não se tem informação sobre imunização de professores, né? Essa informação não tem nem no estado, nem aqui na cidade. A prefeitura também deve adotar novo sistema de funcionamento, né, de estabelecimentos a partir dessa semana, mas ainda não foi publicado nada oficialmente em relação a isso. Vamos aguardar para trazer para vocês na quarta-feira. Agora a gente fica por aqui. Eu desejo para você uma boa semana. Amanhã tem uma breve revista eletrônica, vai ser bem rapidinho, só para falar das estreias de hoje. Eu queria chamar a atenção também para você acompanhar o nosso canal no YouTube, porque tem uma live com o professor Thiago Ferreira, que hoje começa a sensacional Semana da Fluência, em uma plataforma, e ele explica como você deve fazer o acesso a essa plataforma nesta live, que eu fiz com ele na sexta-feira. Está disponível no YouTube e até ontem estava disponível aqui no nosso Instagram também, nos stories. Eu fico por aqui, a gente volta amanhã com o flash da revista eletrônica e na quarta-feira, novamente, com notícias em destaque. Tchau para você!